Alô, galerinha, vamos dando continuidade aí na matéria, pra gente estar encerrando a aula aí de hoje, tá? Página 323 está assim: a diversidade das células eucarióticas, tá? Então, quando a gente fala de células eucariontes, lembrando que a gente falou também de células procariontes, e os únicos seres vivos formados por células procariontes são quem? Pausa o vídeo aí, pensa e depois dá o play. Células, bactérias e arqueobactérias são formados por células procariontes. Todos os outros são formados por células eucariontes. E quando a gente fala de células eucariontes, existem dois tipos, tá? Célula eucarionte animal, célula eucarionte vegetal. Quem possui a célula eucarionte vegetal? Vegetais, né? E quem possui célula eucarionte animal? Animais, lógico, né? Então, tá mostrando para vocês aí, tem uma palavrinha em negrito aí, né, que é parede celulósica, tá? Essa parede celulósica são encontrados aí na célula eucarionte vegetal. Já deve ter ouvido falar de celulose, né? Pertence aí às células vegetais, tá? Então tá mostrando para vocês, ó, veja no quadro a relação entre formato e funções de células. Então, cada célula que forma, não vou falar no nosso corpo, né? Cada célula que forma um ser vivo tem suas funções específicas, né? Ela não está ali à toa, assim como nenhum órgão tá aqui à toa no nosso corpo, né? Então, assim, só um exemplo, alguns exemplos, tá? Por exemplo, as hemácias, né? Elas têm a função aí de transporte de oxigênio. Só uma curiosidade, as hemácias são células anucleadas, ou seja, não tem núcleo. Aí você fala assim, pô, professor, mas células eucariontes não têm núcleo? Sim, células eucariontes têm núcleo. Mas as hemácias, devido a elas transportarem o oxigênio, elas não têm núcleo, justamente para dar mais espaço para o oxigênio ficar dentro dela, tá? Embaixo tem um tecido epitelial humano, tá? Aumentado aí, ó, 600 vezes, tá? As hemácias estão aumentadas aí 1.600 vezes, tá? Só para vocês terem uma noção do tamanho dela, tá? Essas células aí, elas formam a nossa epiderme, tá? Ela é componente aí da nossa pele, tá? Página 324 está mostrando lá em cima, ó, tecido nervoso, tá? Fotografia de tecido nervoso, tá? Ampliada cerca de 150 vezes, tá? Neurônios, né? Neurônios formam aí o nosso sistema nervoso, uma célula importantíssima. Quer dizer, na verdade, né, ela é importante assim como todas as outras, né? Ela não é a popstar das células, ela é importante como todas as células têm aí a sua importância, beleza? E aí tem embaixo o espermatozoide aumentado aí 800 vezes. É uma célula aí de muita importância também. Deixa eu me ajeitar aqui. Também, tá? É importante na reprodução. O espermatozoide é o gameta masculino, tá? Tamanho das células. O tamanho das células varia muito. Vocês viram aí nessas 4 células que a gente mostrou, né? Que existe muito mais células. Mas nessas 4 células que a gente mostrou, cada uma o microscópio aumentou de maneira diferente, né? Então as hemácias foram aumentadas 1.600 vezes. Então, entre essas aqui, a menor é a hemácia, né? E só para vocês terem uma noção, o tamanho, né? Entre 0,1 milímetro e 0,01 milímetros e 0,1 milímetros. Ou seja, é muito pequenininho. Pega para ver na régua aí, 1 milímetro. 1 milímetro já é pequeno, você imagina 0,01 ou então 0,1, é muito pouco, tá? É muito pequenininho, tá? Então, para começar aí, vamos na página 324, tá assim: organela das células animais, né? Da célula animal. Eu já falei para vocês que organela é o que? Estruturas que ficam no interior das células, tá? É o famosos aí pequenos órgãos das células, beleza? Então, membrana plasmática tem a membrana plasmática que permite a entrada e saída de substâncias. Nada entra e nada sai sem que a membrana celular deixe, membrana plasmática deixe, tá? Citoplasma é o material gelatinoso onde ficam as organelas, tá? E organelas aí eu já falei com vocês que são os pequenos órgãos aí.
tá? Então está mostrando para vocês aí algumas organelas que estão dentro da célula eucarionte animal, tá? Lembrando que toda célula eucarionte tem o quê? Núcleo, tá? E o que tem dentro do núcleo? DNA, tá? E na página 325 tá mostrando algumas organelas para vocês, tá? Lembrem, ó, isso aí vocês vão ter que aprender, vão ter que decorar, porque isso aí vocês vão usar até no ensino médio, até o terceiro ano do ensino médio e com certeza, se Deus quiser, um vestibular também, tá? Então isso que a gente está falando é uma matéria importantíssima que vocês vão ver muito até o terceiro ano do ensino médio de vocês, tá? Provavelmente que a professora Rogéria, Renata e Leandro, tá? Então 325 está lá, mitocôndria. Qual é a função da mitocôndria? Produção de energia, tá? Utilizando glicose e oxigênio. Embaixo está ribossomos, tá? Ribossomos aí fazem a produção de proteína que a gente viu anteriormente também, eu comentei isso com vocês, tá? Retículo endoplasmático negócio é feio mesmo, o nome é esquisito, tá? Produz e exporta principalmente lipídios. O que é lipídios? Gordura, tá? E quando vocês escutarem agora que vocês estão falando de célula, vocês estão tendo aula de ciências, quando vocês ouvirem a palavra lipídio, vocês estão falando de gordura, tá? Complexo Golgiense empacota as substâncias produzidas pelos retículos, tá? Então, o retículo produz a gordura, o complexo Golgiense empacota e joga para fora da célula, tá? Lissossomos são responsáveis aí pela digestão intracelular. As células também se alimentam, tá? E centríolos são, tá lá, ó, tubos de proteína, tá? Que são responsáveis no processo de divisão celular, centríolos. Quando vocês estudarem aí, provavelmente, talvez no 9º ano, né? Mas no ensino médio com certeza, vocês vão estudar o processo de divisão celular, meiose e mitose, tá? Então assim, vocês vão ver a importância que é um centríolo, tá? E embaixo está assim, as organelas da célula vegetal. A célula vegetal tem algumas organelas que na animal não tem, tá? Não quer dizer que elas são melhores que isso, não, é porque elas precisam de um recurso a mais, tá? Então, por exemplo, tem aí parede celular, tá? Elas, no caso, elas vão possuir, a gente vai falar agora de 3 organelas exclusivas aí, tá? Então, parede celular, tá? Feita de celulose, por isso que é parede celular, tá? Funciona como um esqueleto para dar forma e sustentação à célula, tá? Cloroplasto, tá? Bolsa verde rica em clorofila, que é responsável pela fotossíntese. Então, é muito importante essa organela, porque na verdade ela é muito importante, mas todas são. Ela não é mais importante que as outras, tá? Todas são importantes. Qualquer uma que esteja faltando aí, tira um órgão seu. Vai dar ruim, não vai? É a mesma coisa com as células, tá? E também vacúolo de suco celular, tá? Ou somente vacúolo, para os mais íntimos, eles têm a função aí de armazenar água, tá? O vegetal aí, claro que tem vegetais que tem maior quantidade de água no interior deles, né? Vai comer um chuchu para você ver quando você morde o chuchu. É água pura, é abobrinha, é água pura, porque as células dele estão rico em água, tá? Vacúolo, bom? E acabou. Poxa, tava tão bom. Acabou, gente, tá? O vídeo já tá ficando grande. Fiquem com Deus, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? E bom estudo a todos.